O laboratório Mercolab, ele está localizado em Cascavel, no Paraná, no estado um dos maiores produtores de frango do Brasil. E nós somos um laboratório que é credenciado pelo Ministério da Agricultura. Então, no Brasil, existem exigências de fazer várias análises, tanto a campo quanto no frigorífico, com o intuito de detectar a salmonela, principalmente para atender tanto a normativa nacional quanto a normativa dos exigências dos importadores. Então, nós trabalhamos com cerca de 10 a 12 mil isolamentos de salmonela por mês, de diferentes empresas do Brasil. A gente atende desde a região Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, então, de forma bem abrangente. E fazemos, então, esse trabalho de isolamento e tipificação dessas salmonelas. É um laboratório privado que tem, então, esse trabalho com a agroindústria. A salmonela, nós lá já estamos numa fase que a gente não está mais preocupado somente com o isolamento, a gente está preocupado com o controle dela. Porque nós tínhamos, até pouco tempo atrás, até 2008, nós tínhamos muito problema com Salmonella enteritidis. Depois que foi usada uma vacina oleosa, que foi introduzida pelo Ministério da Agricultura, resolveu o problema. A gente hoje não tem mais problema de Salmonella enteritidis. E surgiram outros problemas, que esses estão sendo mais difíceis de resolver do que a Salmonella enteritidis. Então, o que nós vamos comentar com vocês é sobre o programa que tem que ser realizado nas integrações. A gente tem que pensar que, para controlar a salmonela, nós temos que trabalhar com uma agroindústria de uma forma diferente, interrelacionada. Eu não posso separar a fábrica de ração, as matrizes, o incubatório, cada um trabalhando para o seu lado. Tem que ter um conjunto entre as unidades com o objetivo de manter um produto com qualidade. Então, por que se tipifica? Né? Que isso é uma das coisas que a gente quer passar para vocês. Primeiro, nós temos que saber a real prevalência do campo. E essa real prevalência do campo tem muito a ver com a qualidade da amostragem e a qualidade laboratorial. Então, nem toda amostra de sanidade você pode utilizar o mesmo procedimento que você usa para a área de alimentos, porque são amostras muito mais contaminadas e você tem muito mais dificuldade de fazer o isolamento. Já aconteceu casos de colegas aqui da região da América do Sul de ter positividade no frango, no frigorífico e não conseguir detectar no campo, por questões laboratoriais, então, por questões de adequação de meios de cultura. Outra coisa que é extremamente importante é a gente conhecer o sorotipo, porque conhecendo o sorotipo, a gente sabe de que forma atuar. Por exemplo, Salmonella enteritidis. Se você tem Salmonella enteritidis no frango de corte, você pode voltar lá nas matrizes que a Salmonella enteritidis está lá. A Salmonella typhimurium, praticamente a mesma coisa. Só que a Salmonella typhimurium, ela já abre mais o leque. Porque Salmonella typhimurium é muito comum em suínos e ela é muito promíscua. Ela está em vários locais, afeta várias espécies, e então você já não pode dizer assim, tem Salmonella typhimurium, com certeza está vindo da matriz. Mas é uma das probabilidades. Agora, se for Gallinaria pylori, não tem o que fazer. Essas estão vindo das matrizes. Tá? Claro que aí tem exceções de postura comercial, aves de longa duração, mas positividade em frango de corte, Gallinarum, vem da matriz. Tá? E aí tem a história das salmonelas SPP, que são as que hoje estão nos impactando na questão das exportações. O pessoal, então, está exigindo e está implicando com alguns sorotipos que, no passado,
que no passado nós nem tínhamos conhecimento. Então, no Brasil, existe uma instrução normativa que se chama IN20. Essa IN20 veio para regularizar a situação, tanto do campo quanto do frigorífico, com o objetivo de fazer a adequação das amostragens para identificação de lotes. Todos os lotes de frango de corte abatidos em inspeção federal no Brasil são identificados. É realizada a pesquisa de salmonela antes do abate. Tá? Então, é feito através do suave de arrasto, que é o Propé, embebido com água peptonada, tá? Ou solução salina, ou pode ser usado algum outro tipo de meio de cultura. Esse Propé é feito depois dos 28 dias, o mais próximo do abate possível, porque acima de 14 dias começa a ter o pico das salmonelas, que estão circulando no campo. Então, acima disso, e lá está se considerando que um aviário positivo, todos os demais aviários da mesma propriedade são considerados positivos também. Por quê? Provavelmente é uma questão de amostragem. Se você fizer 3 vezes o swab na mesma propriedade, nos mesmos aviários, você, consequentemente, vai conseguir detectar salmonela. E lá são controladas a Salmonella enteritidis, a Tiffimurum, Gallinarum, Pulorum, e também as monofásicas. O que são essas salmonelas monofásicas? São as salmonelas Tiffimurum, que não invertem a fase, mas elas são consideradas com o mesmo padrão da Salmonella Tiffimurum. Então, para esse fim, se dá algum desses sorotipos aqui, tem que ser feito um abate sanitário. Aí o pessoal se organiza para fazer no último do dia ou no último da semana, conforme a percentagem de positividade. E outra coisa que é extremamente importante é que, uma vez positivo para essas salmonelas aqui, o material é utilizado para CMS, né, carne mecanicamente separada, ou produtos cozidos. Senão, teria que ir para a graxaria. Se a empresa não tem como fazer alguma coisa assim, vai para a graxaria. Então, quais são os tipos de amostra que nós podemos pegar no frigorífico? Em primeiro lugar, a gente tem que querer pegar. Esse é o objetivo principal, é ter a conscientização de dizer assim, não, nós vamos trabalhar para pegar. Quanto maior a amostragem, maior a chance de detectar. Então, olha aqui, ó, swabs de ambientes, esteiras, chillers, pegar penas na depenadeira, me perdoa aqui, penas na depenadeira, água de chiller, que lá no Brasil a gente só pode usar, por lei, dependendo dos mercados, por lei 5 ppm de cloro, dependendo do mercado, menos que isso. Então, a quantidade de salmonela, às vezes, que entra no chiller, se transforma num bolo aumenta a contaminação. Carcaças pré- e pós-chiller, peito, cortes e o CMS. A interpretação no frigorífico é muito fácil. Tem que ter ausência de salmonela em 25 gramas de amostra, ou num swab ele teria que ser negativo. Isso é o esperado no frigorífico. Então, lembrar que nós temos essas metodologias que o pessoal já descreveu, e que nós temos que estar bastante conscientes que a metodologia que é utilizada no frigorífico é diferenciada da metodologia de campo. Tá? Métodos rápidos não são adequados para isolamento de salmonela a campo. Métodos moleculares, a maioria das vezes, pelo menos para a maioria dos sorotipos. Já no frigorífico, você usa os métodos rápidos tranquilamente. Outra coisa que é extremamente importante no frigorífico é que, dependendo da situação, você tem que usar swabs que tenham um um produto que neutraliza o desinfetante, para você ter certeza que você vai estar fazendo uma amostragem e que o resíduo do desinfetante, após uma limpeza e desinfecção, não vai interferir na análise. Então, esse é um detalhe importante que a gente tem que tomar cuidado. Nós tivemos, posteriormente, nós vamos falar sobre os sorotipos que nós temos no Brasil.
mas um sorotipo que é extremamente impactante para nós lá, que nós temos integrações com positividades em frango de corte, chega a 70% de positividade, é a Salmonella Heidelberg. E essa Salmonella Heidelberg, a gente, quando ela entrou no Brasil, lá por 2010, ela foi se disseminando nas integrações, principalmente através de caixas de transporte. Então, ela estava numa propriedade, ela ia para o frigorífico, ela era higienizada, e ela, quando ia para outra propriedade, estava carreando a salmonela para lá. Então, isso aqui foi um ponto crítico que foi demorado para chegar a esse ponto de nível de contaminação e o que fazer para acabar com as desinfecções dessas caixas, porque são extremamente cheias de rugosidades, extremamente cheias de locais para a salmonela se esconder. Caminhões de transporte, caixas de frangos, tudo isso são locais que a gente pode amostrar para detectar a salmonela. Porque uma coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: o frango, quando a gente faz a amostragem no suave de arrasto, a gente está detectando o ambiente onde os animais estão e provavelmente ele pode estar positivo. Mas se ele não for detectado, não necessariamente os animais estão negativos. E durante o transporte, o estresse de transporte que ocorre nos animais, principalmente com a questão dos ajustes de tempo, de jejum, pode transformar isso aqui numa bomba relógio, aumentando muito a positividade da salmonela nas aves, na hora que elas chegam ali na pendura. Então, o jejum pré-abate é uma coisa que todas as empresas têm que se preocupar, têm que se organizar, porque é um ponto crítico na questão de aumento de positividade de salmonela no frigorífico. A questão dos swabs de caixas e swabs de ambiente de piso. Nisso você pode fazer para você saber o que está chegando no frigorífico. Já durante o processamento, então o animal pode estar chegando zerado, lá no campo zerado, chegando bem no frigorífico, mas você teve um falso diagnóstico negativo, e lá no frigorífico, então, nesses procedimentos de sangria, escaldagem, depenagem, evisceração, você pode contaminar as amostras. Lembrando que a grande maioria das salmonelas, elas ficam muito bem, obrigada, no seco, no intestino, principalmente no seco. E quando nós temos bastante ruptura, sujidades, processos inadequados nas carcaças, a gente aumenta muito a chance de contaminação com salmonela. Tanto na carcaça, quanto nos equipamentos, e ainda nós temos umas outras problemáticas. Algumas salmonelas aguentam temperatura elevada. Então, a água de escaldagem, às vezes, é só um meio de cultura para carrear mais salmonela para frente. O chiller, também, disseminador de contaminação. A questão que nós lá não podemos utilizar muitos aditivos para poder... É proibido usar aditivo, né? A única coisa que a gente consegue utilizar é o cloro. E o cloro, na verdade, não é o suficiente, dependendo da carga de salmonela que está chegando no frigorífico. Ok? Aí tem a parte da inspeção no frigorífico. Nós temos que lembrar que as salmonelas paratíficas, elas não têm lesões aparentes nas aves. Então, uma aerosacolite, uma pericardite, sem outras causas, e não salmonela. Hoje, nesses últimos anos, aquelas salmonelas enteritídeas que antigamente a gente via, pericardite, alguma coisa assim, nós não encontramos mais no laboratório. Então, pericardite e peripatite, Escherichia coli. Mas salmonela é muito difícil de você dizer assim, olha, esse lote está sendo condenado por uma salmonela enteritidis ou uma tifimura. Então, o que acontece? Se o lote é positivo no campo para uma salmonela SPP, a integração tem que fazer pelo menos a avaliação de 5 carcaças para poder liberar o lote para determinados mercados. E se não acontecer isso, daí ele se dá positivo, aí tem que... Aí perde a amostra, né? O pessoal não consegue utilizar o frango para venda só no mercado interno. Tá? Isso aqui faz parte da IN20, é o monitoramento de salmonela em carcaças de frango, por meio dos ciclos de amostragem.
Então, olha aqui, ó, existe lá, agora foi dividido, que todos vocês devem saber que existiu o percalço do Brasil com a questão da carne fraca, que foi uma coisa muito crítica, que está atrapalhando muito a vida da gente. E, depois disso, eles fizeram um plano de amostragem que a empresa é obrigada a fazer internamente, e esses dados vão ter que bater com as análises que o CIF coleta e manda para o laboratório oficial do governo, que eles tenham a confiança, digamos assim. Então, nem sempre a empresa pode ela escolher qual laboratório ela quer mandar. E isso, então, eles fazem essa amostragem de autocontrole para o abate de frangos, e você pode ter uma prevalência de positividade de em torno de 20% a 25%. Então, em frigoríficos pequenos, você tem que coletar 8 carcaças e você só pode ter 2 positivas. E tem que fazer 6 ciclos por ano de 8 carcaças. Se você estourar esse ciclo, que a gente chama de estourar o ciclo, você tem que tomar atitudes, procedimentos no campo, fazer procedimento de vazio sanitário, higiene, desinfecção, enfim, você tem que resolver o problema para eliminar ele, porque se você estourar ciclo de novo, aí eles começam a cortar os mercados. Aí você não pode mais exportar para tal lugar, você não pode vender para tal fulano, e assim é o que está sendo feito. E a amostragem oficial, a mesma coisa aqui, ó. Então, eles fazem 2 ciclos por ano, no caso de um frigorífico pequeno, e é uma amostra a cada 3 semanas. Tá? Eles pegam aleatório, não importa se... só se o lote está sendo abatido para enteritise tifimurium, que é considerado um abate sanitário, aí eles não coletam as carcaças. Mas as demais carcaças, eles pegam aleatório, mesmo tendo positividade no campo para Salmonella spp. Então, hoje, no Brasil, a gente está com muita dificuldade com o Serviço de Inspeção Federal. Estamos pisando em ovos com eles fazem exigências absurdas, e isso aqui é uma das coisas, então, que está sendo cumprida ao pé da letra e que está havendo bastante dificuldade para conseguir manter isso. As amostragens, então, que podem ser feitas são as carcaças, cortes, os peitos, asas, pés e a própria CMS. Nessas aí a gente encontra, então, bastante positividade para a salmonela. Eu vou mostrar um dado interessante para vocês, que vocês vão ver que salmonela é um outro mundo. Quando vocês começarem a tipificar e começar a colocar ela na integração, que eu vou mostrar depois para vocês, vocês vão, digamos assim, se apavorar e vão descobrir que aquela história de salmonela spp que se falava no passado, ela mudou totalmente. Porque cada salmonela tem sua característica. Tem salmonelas que vivem bem na fábrica de ração, não se dão bem lá no frango, no frigorífico. Tem outras que você não encontra no campo, chega no frigorífico, a bicha está lá. E você não sabe de onde ela surgiu. Provavelmente contaminação interna de frigorífico. Então, olha aqui. A Salmonella Heidelberg, que é uma das nossas mais problemáticas, isso aqui foi feito suave de caminhão, suave de caixa, suave de frango, carcaça, que eu devia ter colocado, peito e o CMS. Aqui está o número das análises que foram feitas agora em 2017 para esse fim. A Salmonella Heidelberg, ela está encontrada no caminhão, na caixa, em 78% das caixas, era a Salmonella Heidelberg. No frango, na carcaça de frango, ela está em grande quantidade. No peito, que é o tecido mais crítico, né? Digamos assim, é o melhor do frango, ela fica com bastante frequência. E no CMS ela já não está em tanta grande quantidade. A Salmonella gona, essa salmonela, ela é difícil de encontrar no campo. E olha lá no frigorífico, olha lá no CMS. Ela aumenta dentro do frigorífico.
A salmonella Minnesota, se vocês nunca ouviram falar dessa salmonella, aqui uns tempos vocês vão começar a ouvir falar. Porque a salmonella Minnesota e a salmonella Munchen, elas têm as mesmas características que a salmonella Heidelberg. Elas são ambientais. Você faça o que faça na integração, elas permanecem lá. Algumas vêm da matriz, algumas vêm de ração, mas tem algumas que elas se adaptam muito bem ao ambiente, talvez sendo carreadas por cascudinhos, carreadas por moscas, carreadas por répteis. Olha, rato. A gente já procurou salmonela em todo que tipo de espécie de bicho e a gente encontra ela, principalmente como carreador. A salmonela infantis, olha ali, ó, que grande quantidade também no CMS. Então, a infantis é uma das salmonelas que você encontra em fábrica de ração, encontra alguma coisinha no fomento, agora chegou no frigorífico, ela se estabelece bem lá. E a infantis é uma das salmonelas controladas pela Comunidade Europeia. Então, ela é importante, ela é considerada significativa. A Chosen Ground, essa salmonela aqui também, ela é bem comum em fábrica de ração, e ela também se dá muito bem no frigorífico. A salmonela Ohio, essa salmonela Ohio a gente só encontrou no caminhão. No meio do caminho do frigorífico, ela se perdeu. Talvez a temperatura da escaldagem já elimina ela já não aguenta o tranco ali na primeira etapa. O pouco cloro que se coloca talvez já é o suficiente para acabar com ela e ela se perde no frigorífico. Agora, olha a salmonela Rissen. Nós não encontramos ela em lugar nenhum antes. Aí chegou na hora ali do produto final, do peito, cheio de salmonela Rissen. E isso aqui, pessoal, não é dados de uma empresa só. É dado de pelo menos 5 empresas que mandaram sorotipos isolados dos laboratórios deles para o nosso laboratório para tipificar. Então, a gente hoje ainda tem muito para aprender com relação à salmonela. Tem salmonela que se estabelece bem no frigorífico, que ela deve gostar de umidade e frio. Tem salmonela que se adapta na fábrica de ração. E tem salmonela que fica no campo. Heidelberg você não encontra em ração, por exemplo. Tá? Então, olha aqui, as monitorias após a higienização do abatedouro, principalmente quando a gente está abatendo lotes positivos, o abate sanitário, swabs com monitoria após a higienização, utilizar swabs com neutralizante para que isso seja real. Nós temos também começando a utilizar, que é uma ferramenta disponível, mas que a gente ainda não tem muita informação, é o método de quantificação de salmonela. Porque quem trabalha no laboratório sabe que você quantificar salmonela de amostras de fezes, ou até mesmo de carcaça, onde a contaminação é, de certa forma, elevada, é muito difícil de você conseguir contar em unidade formadora de colônia, que nem a gente verifica nos isolamentos. Então, a metodologia disponível pela ISO 6579, que é uma das ISOs que se usa para fazer isolamento de salmonela, que a Comunidade Europeia aceita, é o NMP. Então, ele é uma adaptação, é utilizado, a amostra chega no laboratório, ela é diluída, 10 na menos 1, na menos 2, na menos 3, ela é enriquecida como se fosse fazer uma pesquisa de salmonela, e daí depois você coloca ela em meios específicos, que no caso aqui é o MSRV, e ela vai formando esse véuzinho ali, branquinho, então essa amostra é considerada positiva. Aí você confirma que ela é positiva, e depois, pela junção de positividades que você encontrou nos tubos, que você pode fazer um conjunto de 9, 12 tubos, e assim por diante, você daí vai determinar um número. Então, alguns colegas já tentaram fazer isso no frigorífico. Pegaram aqui, da saída do tanque, depois da escova, saída da depenadeira, saída da depenadeira antes do enxágue. Então, a gente percebe que a salmonela vai crescendo no frigorífico, em determinadas situações. Só que isso aqui são dados ainda que não são consistentes, a gente não tem muita frequência, muita utilização. Então, o que se fala é que nem sempre você tem uma coerência, que na entrada tem mais ou tem menos, e que vai aumentando ou que vai diminuindo dentro do frigorífico. Então, isso é uma opção para vocês, digamos assim, uma possibilidade de trabalhar com a salmonela.
mas não necessariamente essa técnica que já é uma técnica, digamos, a técnica em si, a ISO, é reconhecida. Agora, a utilização dessa metodologia aqui no dia a dia, a gente não sabe ainda se vai ser adequada para as integrações de vocês. Ok? Então, a respeito de frigorífico, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente sabe, então, que quanto melhor a amostragem, mais chance de detectar. Quanto menos salmonela no frigorífico, melhor. Quanto menos estiver vindo do campo, melhor. Mas a gente tem que conviver com elas. Então, é bom conhecê-las para saber de que forma conseguir atuar para o controle de salmonela.